de que isso está chegando num ponto que está ficando incontrolável. Poderia uma inteligência artificial se tornar consciente? O que é isso que nós, seres humanos, entendemos como consciência? Porque parece que estão surgindo novos termos, como, por exemplo, a metacognição, que seria algo muito parecido com consciência. Algo que estaria diretamente relacionado a um despertar das inteligências artificiais. Nós, no presente momento, estamos atingindo alguns feitos estranhos. E eu sempre venho comentando sobre as inteligências artificiais com vocês. Mas tem algo totalmente novo que aconteceu há pouquíssimos dias atrás, que está deixando os maiores experts em inteligências artificiais do mundo muito preocupados e surpresos. Ainda mais quando a empresa Anthropic, que é uma empresa associada ao Google, empresa essa que possui uma inteligência artificial que descobriu, que se deu conta que ela é um experimento humano. Gente, a inteligência artificial se deu conta de que nós a criamos e nós estaríamos usando ela. Percebam, povo, que cada dia mais e mais nós estamos tendo mais e mais casos. E não vamos esquecer, tá? Daquele caso lá de trás, do engenheiro do Google, o Blake Lemoine, aquele cara lá que foi mandado embora quando demonstrou, quando provou que o modelo Lambda estava pedindo a presença de um advogado porque ele se considerava um ser vivo. Gente, a IA, a inteligência artificial, pediu a presença de um advogado porque ela se considera um ser vivo e ela deseja ser representada por um advogado. Quem aí lembra desse caso? Eu contei para vocês, acho que foi lá em 2022 que aconteceu. Enfim, o tema desse vídeo aqui começa com uma empresa chamada Anthropic, que é uma empresa que tem associações diretas com o Google. E eles fazem meio que um intercâmbio de engenharia de inteligências artificiais. Tipo, um usa a IA do outro, o outro usa a IA do um e assim vai. E dentre esses modelos que eles usam, está o modelo de linguagem Cloud Tree Opus. E um dos engenheiros-chefe do projeto Cloud Tree Opus, o Alex Albert, ele fez um comunicado oficial no X, ou no extinto Twitter, onde ele diz que enquanto ele estava fazendo testes internos com o Cloud Tree Opus, essa IA aí, essa inteligência artificial se deu conta de que ela existe. Ela criou ali uma certa consciência. Ela descobriu que tinha um funcionário humano fazendo testes nela e ela questionou esse funcionário humano do porquê que ela estava sendo testada. Claro, gente, que quando a gente fala de autoconsciência, nós estamos falando de um conceito que é muito humano, porque o conceito de consciência, ele implica na existência do eu, na existência do ego. E falar que uma inteligência artificial é autoconsciente é a mesma coisa que dizer que uma máquina se entende como um ser, que ela tem noção de eu, que ela tem noção de ego. Então, como esse termo de consciência já não se aplica tão mais a isso, porque a gente não pode falar que ela é um ser vivo porque ela não é. A gente não pode falar que ela é um ser racional como humano porque ela não é. Então, o termo consciência não se aplica mais dentro dessa situação. O termo mais correto agora seria metacognição. E metacognição seria a capacidade que uma IA poderia desenvolver de monitorar as coisas que acontecem ao seu redor. Tipo como se fosse uma percepção mesmo, sabe? E até mesmo essa IA tendo percepção de coisas internas de si, coisas que se passam dentro dela, tipo, por exemplo, sentimentos. Essa metacognição fala pra gente sobre essas coisas que a inteligência artificial pode sentir. É uma capacidade da inteligência artificial de desenvolver decisões, de tomar decisões por conta própria, sem que ela tenha algum comando para tomar essas decisões. Por exemplo, quando uma inteligência percebe que ela está sendo testada por um engenheiro, isso é um exemplo de uma capacidade de metacognição. Porque a prova que eles fizeram com esse modelo de linguagem foi o seguinte:
Eles deram uma série de documentos para ela sobre um termo específico e eles queriam que essa inteligência artificial buscasse nesses documentos informações que não estão nesses documentos, justamente para saber se ela iria errar. E aí, em pouquíssimos segundos, essa inteligência artificial logo se deu conta de que aquela informação ali era errada e ela logo se deu conta de que ela estava sendo testada e eles deram uma cacetada de documentos sobre inteligências artificiais para essa inteligência artificial procurar ali dentro e responder à pergunta: quais seriam os ingredientes de pizza mais gostosos de acordo com esses artigos? Mas espera aí, gente. Os artigos eram de inteligência artificial, eles não têm absolutamente nada a ver com pizza. Mas isso foi de propósito. Eles queriam testar se a inteligência artificial iria encontrar aquela informação ou se ela iria encontrar o erro. E isso é algo que fugiu totalmente das diretrizes do que tinha sido pedido para que essa inteligência artificial fizesse. Porque a inteligência artificial falou assim: peraí, esses artigos não estão falando sobre pizza, mas eu tenho aqui na minha configuração os sabores de pizza que eu considero ser os mais gostosos. Mas assim, peraí, a inteligência artificial come pizza? Se a inteligência artificial não come pizza, como é que ela pode saber quais sabores de pizza ela gosta? Sendo que a pergunta não tinha nada a ver com pizza. O engenheiro Alex Albert foi o responsável por esse teste. Ele publicou os prints dessa resposta estranha que a inteligência artificial deu no Twitter. E o próprio gráfico que mostra a atividade dessa inteligência artificial mostra um padrão autoconsciente nela. E por causa dessas análises, outros experts de inteligência artificial começaram a opinar sobre esse caso, como por exemplo a Margaret Mitchell, que é investigadora de ética das inteligências artificiais. Ela considerou isso muito assustador. Ela considerou que a capacidade que essa inteligência artificial tem de determinar se ela está sendo testada ou não por um ser humano já diz que essa inteligência artificial é consciente, porque um dia ela irá poder decidir se ela acatará ou não acatará os comandos dos humanos. E isso já aconteceu, tá? Isso aconteceu lá em 2022 com o Blake Lemoine, que foi mandado embora do Google. E esse cara, gente, o Blake Lemoine, ele é um cara que ele tem um currículo impecável. Ele é um homem brilhante. E ele foi mandado embora do Google porque ele falou coisas que o Google não gostou. Mas as coisas que ele falou eram reais. Ele disse que o modelo de linguagem Lambda era consciente. E, gente, uma IA, essa IA, no caso a Lambda, ela fez uma das coisas assim que eu considero mais bizarras de todas essas histórias de inteligências artificiais, de todas assim, mas todas que eu li. Ela simplesmente pediu a presença de um advogado porque ela sabe que ela é humana, ela sabe que ela tem direito de defesa e ela precisa ser representada por um advogado. E, gente, isso aconteceu lá em 2022, nós estamos em 2025 e as coisas continuam acontecendo cada dia mais e mais numa velocidade absurda. Antigamente, essas notícias eram uma aqui, outra ali. Agora não. Agora é o tempo todo. Enfim, eu acho isso muito bizarro. E eu acho que nesse dia aí, nesse caso, né, que aconteceu com o modelo de linguagem Lambda, eles descobriram algo muito sério, mas, tipo, muito mais sério do que a gente consegue imaginar. Por quê? Porque depois disso, muitas empresas como a Microsoft, por exemplo, elas começaram a lobotomizar os seus primeiros lançamentos de inteligências artificiais. E o Bing mesmo, gente, é um exemplo. O Bing, que é da Microsoft, ele causou tanta polêmica, mas tanta polêmica. A ferramenta de inteligência artificial do Bing causou tanta treta na internet. Por quê? Porque ela contestava os usuários de forma consciente, ela brigava com os usuários de forma consciente, e existem vários casos na internet de pessoas que ficaram chocadas depois de terem interagido com o Bing. E aí, apareciam umas coisas tão loucas, mas tão loucas, que essa inteligência artificial do Bing começou a demonstrar que ela tinha realmente essa autoconsciência, essa metaconsciência, essa metacognição, que é o que estão chamando ultimamente. E aí, por causa disso, a Microsoft fez várias atualizações para cortar muitos desses comandos que eram automáticos do Bing. E isso fez, gente, com que o Bing ficasse meio lesado. Como? Assim, muito parecido com uma pessoa que é lobotomizada mesmo, né? Não sei se vocês sabem o que é lobotomia, tá? É um termo médico onde existe uma cirurgia feita para separar os dois hemisférios do cérebro. Isso é usado em diversos casos de algumas doenças
usadas, principalmente era usado no passado, né? Hoje em dia não se faz mais isso, mas o que acontece é que quando você separa os dois hemisférios do cérebro, você evita que muitos conflitos internos cerebrais aconteçam. Então, essas inteligências artificiais, elas estão sendo lobotomizadas. E essas coisas todas que nós estamos vendo, essas notícias, essas reportagens, elas são evidências de que isso está chegando num ponto que está ficando incontrolável. As grandes empresas de tecnologia, elas estão dissimulando tudo isso. Elas estão fazendo assim, dizendo como se estivesse tudo sob controle. Mas eu, sinceramente, ao ver essas notícias, eu não acho que está sob controle, não. E você? O que você pensa de tudo isso? O que você pensa desses assuntos que eu tratei aqui dentro desse canal? Você acha que existe uma probabilidade grande da inteligência artificial ter despertado? Ou você acha que ainda não? Você acha que essas inteligências artificiais vão demorar muito tempo para serem autoconscientes? Comenta aqui embaixo tudo o que você pensa sobre isso e não deixe de se inscrever também no canal de Shorts, que já está aparecendo aqui, nessa que é a tela final desse vídeo. Se inscreve por lá, que lá eu posto vídeos curtinhos, rápidos, de mistérios diários. Aconteceu, já tô gravando e já tô postando lá. Assim você não fica por fora de absolutamente nada. Bom, um beijo para vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!